boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. Há uma disputa no mundo: recuperar a economia ou reestruturar a economia de modo a torná-la mais justa e sustentável. Uma economia que tem um fim em si mesma, baseada em indicadores insuficientes, como o PIB, ou uma economia que funcione para as pessoas e para o meio ambiente. Após a crise financeira de 2008 e principalmente agora com a coronacrise, diversos países passam a ver reformas tributárias como uma das peças fundamentais desse quebra-cabeça por uma nova economia. Para encaixar as peças de um sistema tributário mais justo, é essencial que os que têm mais contribuam proporcionalmente mais à sua renda. Brasil, Portugal, Angola e Colômbia são alguns dos países que tentam montar o quebra-cabeça de um novo sistema tributário. Entretanto, a montagem das peças não está levando a um sistema tributário que seja mais justo. O contrário está ocorrendo, porque está aumentando a participação dos impostos que fazem com que quem tem menos acabe contribuindo proporcionalmente mais. Em Angola, criaram o Imposto sobre Valor Acrescentado, o IVA, e em Portugal, que já existia, aumentaram a contribuição. O IVA, que é sobre consumo e serviços, pesa muito mais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos, ou seja, aumenta a pobreza e a desigualdade. No Brasil, existe o risco de que, com um projeto de lei que pode levar a uma redução do imposto de renda, o governo aumente os impostos sobre o consumo e serviços, que já são muito altos no país. Isso foi o que tentaram fazer na Colômbia, mas a população resistiu. A composição da contribuição tributária justa, como peça fundamental de uma nova economia, é o tema do episódio 29 do É da Sua Conta. Começamos pelo Brasil, onde as peças da reforma tributária estão sobre a mesa. No início, somente se falava em reformar a tributação sobre o consumo. Falamos sobre isso no episódio 5 do É da Sua Conta. E agora, em 2021, também começou a andar um projeto de reforma da tributação do imposto de renda, que a gente falou no episódio 27. Mas será que as peças dessas propostas de reformas estão se encaixando para tornar o sistema tributário mais justo? Temos que mudar a composição para ela se tornar um pouco mais progressiva. É uma necessidade geral de você buscar outras bases de incidência para financiamento de seguridade, porque existe uma certa corrosão dessa base. Quem explica é Fernando Geiger, pesquisador do Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada, o IPEA, e especialista em tributação e desigualdade. Fernando, e o que precisa ser feito para tornar o sistema tributário mais justo? Não é simples só aumentar a tributação direta, porque também na própria tributação direta da gente, a gente tem que modular melhor e, ao mesmo tempo, tem que olhar sistemas simplificados e tem que olhar a folha. Então, tem várias coisas a serem transformadas na nossa carga para ela ficar mais pró-crescimento e mais pró-equidade. A literatura internacional já não acha mais que tributação sobre capital e sobre altas rendas sejam anticrescimento, sejam prejudiciais ao crescimento. Então, o cenário é positivo para a gente lutar por mudanças. Então, a tributação da riqueza e do capital é realmente uma peça fundamental para tornar a contribuição tributária mais justa. E ela ainda pode aumentar a capacidade arrecadatória para auxiliar na reestruturação da economia. Mas, frequentemente, escutamos na grande mídia que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não, todo país desenvolvido tem carga elevada, mais elevada que a nossa, e, de fato, eles têm melhores sistemas de proteção social, porque o país é um país rico, nós somos um país de renda média muito desigual. Por ser muito desigual também, a gente tem que ter clareza de que nossa base de incidência dos impostos diretos também é reduzida. Ou seja, nós somos um país de renda média muito desigual, significa que nossa base de riqueza e de renda é restrita ao topo, e não é aquele topo. Então, para o Fernando,
o Brasil ainda precisa contar com os impostos indiretos, ou seja, aqueles que são sobre o consumo e serviços, mas eles precisam ter o desenho mais justo possível e não podem ser a maior parte da composição da carga tributária. Nas propostas atuais de reforma da tributação sobre o consumo, se tem falado muito sobre o IVA, que é um imposto sobre valor agregado. Mas, antes de implementar por aqui, substituindo todos os outros tributos indiretos, talvez seja interessante conhecer algumas experiências de IVA pelo mundo. Em Portugal, o imposto sobre valor acrescentado já existe há mais de 20 anos, mas, com o passar dos tempos, foi aumentando sua participação na arrecadação. Segundo o eurodeputado José Gusmão, do Bloco de Esquerda, agora são os impostos indiretos os que mais geram receita ao país. A tributação indireta tem muito peso em Portugal e dentro da tributação indireta o IVA foi ganhando mais peso em relação aos outros impostos indiretos, ou seja, o IVA há 20 anos representava uma receita aproximadamente igual ou menor que a dívida do conjunto dos outros impostos indiretos, atualmente é mais do dobro. Em 2020 estamos a falar de 24 mil milhões em impostos indiretos, a maior parte dos quais IVA, e 19 mil milhões de impostos diretos. O IVA é um imposto, entre aspas, invisível, pois seja você rico ou pobre, paga o mesmo valor de imposto ao consumir algo. E isso não está explícito no valor do produto que você compra. Basicamente, o que aconteceu foi que sucessivos legisladores nacionais gostavam muito do IVA, que é um imposto fácil de cobrar, que não exige uma máquina tão forte. Sem dúvida, para muitos políticos é fácil defender o IVA, porque ele não exige uma disputa com grandes multinacionais, nem com os super ricos, que são quem na verdade deveriam contribuir mais. E, na opinião do europarlamentar, o peso do IVA já está incomodando em Portugal. Durante a pandemia, as pequenas e médias empresas começaram a contestar o uso excessivo desse imposto. Porque a estrutura económica e empresarial do nosso país é muito assente em pequenas e médias empresas, que são empresas para quem o IVA tem um peso muito maior do que o IRC, porque muitas vezes são empresas com lucros muito baixos, e isso significa que muitas dessas empresas, em momentos de dificuldade, não conseguem pagar o IVA, porque estão a receber pagamentos atrasados, mas têm que pagar o IVA na hora. Portanto, o IVA é um imposto que não modula muito em contextos de crise e, portanto, contribui para as agravar. A Grazi me explicou que o IVA é procíclico, ou seja, no ciclo econômico, ele piora os momentos de crise. Para o europarlamentar, uma das melhores maneiras de encaixar as peças para o sistema tributário português se tornar mais justo é, por um lado, diminuir o imposto de valor acrescentado e, por outro, coibir a fuga dos lucros das empresas, que se utilizam dos paraísos fiscais dentro da Europa para evitar pagar impostos em Portugal. Nós perdemos muita receita fiscal para países com outras regras de tributação. E, portanto, uma das propostas que nós temos é de tributar rendimentos de capital à saída, que atualmente são tributados noutras jurisdições, a taxas muito mais baixas. Isso acontece para a Holanda, acontece também para a Irlanda, para o Luxemburgo, e nós perdemos muita receita fiscal em sede de IRC por essa via. E isto poderia ser compensado com uma redução do IVA e faríamos também uma redistribuição da carga tributária pequenas para as grandes empresas, não é? Porque o grosso do IRC é pago pelas grandes empresas, pequenas e médias empresas sofrem mais com o IVA. IRC é a sigla para Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Coletivas, o que no Brasil chamamos de pessoas jurídicas, ou seja, o imposto que as empresas pagam. Mas outras peças também precisam ser encaixadas no sistema tributário português. Fazer migrar uma parte da tributação em sede de IVA para outros impostos indiretos que cumprem funções de moderação de consumos, por exemplo, impostos sobre os combustíveis, sobre os automóveis e por aí afora, desagravar o IVA, agravando outros impostos especiais
que penalizem consumos indesejáveis. Por exemplo, baixássemos o IVA da eletricidade, compensando com impostos sobre consumos especiais, como combustíveis, estaríamos a promover também por via fiscal objetivos de transição energética e combate às alterações climáticas. É interessante que o José Guzmão fala sobre o que em Portugal se chama tributação incentiva e que tem tudo a ver com um dos 4 R's da tributação com justiça fiscal. É o R da reprecificação, que, através dos impostos, estimula uma boa prática ou desestimula uma prática ruim. Com isso, por exemplo, um aumento no imposto sobre combustíveis fósseis que prejudicam o meio ambiente poderia permitir reduzir o IVA, que penaliza os mais pobres. E se você quiser saber mais sobre os 4 R's, o primeiro episódio do É da Sua Conta fala sobre eles. E você pode ouvir em www.edasuaconta.com. Em Angola, a criação do IVA foi uma das exigências do Fundo Monetário Internacional para acordar um empréstimo no valor de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. O FMI alegou que esse imposto sobre consumo era necessário para aumentar as receitas do Estado. Bom, a Angola é dependente das receitas do petróleo, só que aí veio a crise e o país precisou pensar em novas formas de arrecadar. E quem nos explica é a economista angolana Áurea Mouzinho. Sempre houve imposto de rendimento ao trabalho, sempre houve imposto comercial, mas não se dava grande importância, porque para a nossa cleptocracia sempre havia dinheiro suficiente vindo das receitas petrolíferas. Começa-se a construir a ideia de tributação muito recentemente, quando o preço do petróleo vem e se estatela, quebra muito rápido, e há um forte impacto e muito direto nos cofres estatais, e ao mesmo tempo um Estado que vai para fora à procura de mais recursos, e nesse indo para fora, ao tentar estabelecer relações com o Fundo Monetário Internacional, começa a surgir a ideia e a necessidade do que chamam de modernizar a nossa estrutura fiscal. E todos nós sabemos o que isso significa, que é geralmente alargar a base fiscal, pegar e tentar tributar mais pessoas. Bom, o IVA, como nós já falamos, foi introduzido em Angola como uma das condições para que o FMI concedesse um empréstimo ao país. Entretanto, essa condição do FMI afeta mais os mais pobres, já que o IVA tributa todas as pessoas de forma igual, indiferente da renda. São políticas que tentam, em primeira instância, proteger o setor privado de qualquer pressão sobre o seu contributo na sociedade, sob a pretensa de que é necessário atrair investimento estrangeiro. Portanto, não há um debate igual sobre tributação das grandes fortunas, tributação de empresas. Pelo contrário, particularmente países africanos, muitas vezes engajam nessa corrida para o fundo do poço para saber quem tributa menos, E é nesse contexto que o FMI vem com seu pacote e trazem o IVA como uma medida sine qua non para que o financiamento aconteça. Tal como o IVA, vem também todas as políticas de ajustamento estrutural, como foi, por exemplo, a liberalização da taxa de câmbio, como foi, por exemplo, o corte nas despesas públicas. Mas como estratégia de arrecadação, obviamente, é essa lógica, Nós vamos tributar onde é mais fácil recolher. A pessoa não pode se escapar de pagar o IVA, é muito mais fácil de controlar. Então, introduz-se como esse imposto que vai, salvar a economia, as contas nacionais, porque agora o governo vai conseguir arrecadar impostos. Mas, obviamente, não surge num contexto em que o governo arrecada para depois retribuir. O IVA foi, então, implementado em outubro de 2019, quando o país já estava em crise e pouco antes da pandemia da Covid-19, que agravou a crise. Áurea, o que a introdução do IVA significou para a população angolana, em especial as pessoas de mais baixa renda? Quando entra o IVA, os bolsos dos angolanos já estão muito mais restringidos pela crise. E apesar de ter a política de controle inflacional, é uma economia que depende de importações, os produtos ficam mais caros, a moeda desvaloriza, tudo fica mais caro. A quantidade de pessoas
que nos últimos anos começaram a aparecer nos contentores de lixo, não para catar lixo para depois ir revender, mas para procurar comida, crianças e adultos, famílias inteiras, têm aumentado drasticamente. E são coisas que nós nunca fomos um país rico no sentido de que todo mundo está bem, mas a pobreza, pelo menos no círculo urbano, é muito mais visível, um visual que me remete a mim pessoalmente aos tempos de guerra. Eu era muito mais nova e a situação das crianças na rua e famílias na rua não é que deixaram de existir, mas não existiam aos montes como existe agora. Para mim, isso é um grande indicador novamente, porque nós temos muita dificuldade em obter dados que nos falam sobre a situação real das pessoas. Sabemos todos, o óleo está mais caro, o feijão está mais caro, mas não sabemos quanto, porque isso não é calculado. E qual que é a influência do IVA no preço de produtos que as famílias mais consomem, como, por exemplo, os produtos da cesta básica? Os produtos da cesta básica são produtos isentos, são produtos de primeira linha. Por exemplo, temos a fuba, nós aqui utilizamos a fuba tanto de milho como de pombô, que é comum em muitas famílias. Então, estão isentos do imposto de valor acrescentado. Mas nós temos, no nosso contexto, muita especulação, muita desinformação e pouca capacidade de controle dos agentes de fiscalização econômica. Então, quando entra o IVA e havia muita desinformação dos próprios revendedores, que não tiveram quase informação nenhuma sobre como tem que ser feito, os preços automaticamente sobem, e os preços que nós em economia aprendemos têm aquele fator que eles são sticky, né? São pegajosos. Quando sobem não descem mais e por aí ficam. Áurea, de que forma, na sua opinião, Angola poderia aumentar as receitas sem penalizar as pessoas de mais baixa renda? Nossa aposta tem que estar na tributação empresarial, particularmente de multinacionais, e também na tributação dos multimilionários e na tributação de riqueza. Mas eu, Daniela, também entendo que isso não pode ser um esforço individual, porque essa lógica de tributação através do IVA é uma lógica regional. A Angola faz parte da região da SADC, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e é na SADC que começam a aparecer a ideia de uma tributação mais virada para o consumo. É na SADC onde também se valida a ideia da atração de investimento privado por meio de isenção fiscal. É na SADC e em outros níveis a nível continental que não se tomam medidas para combater, por exemplo, a fuga ao fisco, todas as artimanhas que as grandes corporações e os ricos mundiais utilizam para evitar pagar impostos nos lugares onde eles extraem a sua riqueza. Então, é necessário uma unidade econômica regional e continental, e ouso dizer até mesmo mundial, que consiga priorizar os interesses dos povos, das classes trabalhadoras, das classes médias, dos povos marginalizados, e que utilize o sistema tributário para a sua real função, que é atender às necessidades e os direitos, às demandas democráticas de uma sociedade. O Fundo Monetário Internacional, de um lado, exige dos países que implementem impostos indiretos, como é o caso do Imposto do Valor Agregado. De acordo com uma pesquisa da organização não governamental Eurodad, com sede na Bélgica, dos 59 países analisados, 39 haviam se comprometido a aumentar o IVA em suas receitas totais nos acordos que fecharam com o fundo, ainda que isso afete as pessoas de mais baixa renda. Um estudo da Oxfam de setembro de 2021 reforça os achados e mostra que a adoção da austeridade fiscal foi exigida em 85% dos 107 empréstimos para a Covid-19 negociados entre o FMI e o governo de diversos países. 26 governos, principalmente na África, na América Latina e Caribe, já retomaram ou têm planos de iniciar a austeridade fiscal, ainda com a pandemia. As medidas mais comumente propostas nos empréstimos do FMI incluem cortes de salários, cortes de despesas públicas e aumento ou introdução do IVA. Por outro lado, em eventos públicos, como na reunião anual do FMI, que ocorreu em outubro de 2020, o fundo apoiou taxar grandes corporações e riquezas em resposta às críticas que vinha sofrendo. E até recomendou impostos mais justos, como alíquotas mais altas para imposto de renda e propriedade, e argumentou que são benéficas para a recuperação da crise econômica. Ambíguo, não?
Quem comenta é o nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network. Durante muitos anos, o FMI estava forçado sobre os países que os impostos sobre o capital e sobre os ricos eram ineficientes e desencorajavam investimento, embora não houvesse nunca provas de que isto foi realmente verdade. Mas eles queriam fazer isto, foi uma coisa ideológica e o FMI estava infestado com esta ideologia em todos os departamentos. Mas nos últimos anos, especialmente desde a crise financeira global há uma década, o FMI e outros começaram a perceber que ter impostos sobre os mais pobres não ajuda o crescimento econômico, não ajuda uma economia. E as pessoas no topo começaram a ceder à pressão pública e aceitar uma nova forma de pensar. O problema é que durante décadas tinham nomeado pessoas no FMI, milhares de pessoas, que acreditam na velha maneira de pensar, esta maneira de pensar que não tem que ter impostos sobre os ricos. Então, essas pessoas que acreditam nisto ainda pensam que é necessário ter impostos mais baixos sobre os ricos e sobre as empresas, e as pessoas comuns mais pobres deveriam pagar mais. Então, na liderança do FMI tem uma mudança de direção, mas as milhares de pessoas que trabalham no FMI ainda têm essas velhas maneiras de pensar. E neste momento temos um problema que temos esta relação ambígua, que FMI disse uma coisa, mas o outro lado está a fazer alguma coisa diferente. E este é um problema que vai demorar. Estas pessoas que não vão mudar de ideologia no seu próprio trabalho, eles vão ficar nessas posições. É possível conceber sistemas de IVA para que haja isenções para necessidades básicas, com alimentação, por exemplo, mas é difícil tornar o IVA num imposto progressivo em geral. É muito importante impor impostos sobre os mais ricos e os multinacionais. Quando as peças tributárias não se encaixam de forma justa, pode ser preciso fazer pressão. Uma proposta de reforma tributária foi o estopim para uma série de protestos na Colômbia desde 2020. O que revoltou a população ao ponto de milhares saírem às ruas mesmo em tempo de distanciamento social? Quem detalha é a economista e coordenadora da organização não governamental Fez Colômbia, Maria Fernanda Valdez. Uma reforma muito ambiciosa que significaria um aumento da arrecadação de receitas em 2 pontos do PIB. Isso seria como a arrecadação histórica mais importante das nossas últimas reformas. Foi um projeto muito ambicioso e que envolvia praticamente todos os impostos. Especificamente para o IVA, que já existia na Colômbia, qual era a proposta de mudança? A proposta do IVA era de deslocar os bens da categoria de isentos à categoria de excluídos. Isso teria um impacto importante nos preços de alguns bens, especialmente de alguns itens da cesta básica. Isso gerou muito mal-estar, não só entre as pessoas que saíram às ruas para protestar, como também entre várias associações de produtores exatamente desses produtos, que veriam seus custos aumentados. Então, o IVA foi parte importante das propostas. E as pessoas estavam muito insatisfeitas com isso. De acordo com a proposta, além de contribuírem mais com o imposto sobre o consumo de produtos, parte da população, que antes era isenta, também passaria a contribuir com o imposto de renda. O que também gerou muito mal-estar foi a proposta da reforma do imposto de renda da pessoa física. A reforma propõe aumentar a cobrança do imposto de renda das pessoas, reduzindo a faixa de isenção, ao baixar o volume a partir do qual as pessoas começam a pagar sobre seus rendimentos. Isso significava que muitas pessoas da classe média começariam a pagar imposto de renda, e esse foi outro dos grandes gatilhos do grande impasse que se viveu na Colômbia e continua a se viver na Colômbia em algumas cidades e alguns bairros. O que aconteceu com essa reforma? Essa reforma nem sequer chegou ao Congresso. Colômbia é um dos países mais desiguais do mundo e onde os mais ricos e as grandes corporações são pouco tributadas. Praticamente não contribuem com nada. Apesar disso, as propostas exigiam mais contribuições dos mais pobres e da classe média. Foi isso que levou a população colombiana às ruas e fez com que o ministro da Economia, que havia proposto a reforma que puniria as pessoas de baixa renda, renunciasse em 2021. O novo ministro passou a dialogar um pouco mais com a sociedade.
Maria Fernanda, como ficou a reforma tributária 2.0? E o recaudo se pensa sacar, sobretudo, da renta às empresas. Se pensa em extrair as receitas, sobretudo dos rendimentos das empresas. Esta foi a única solução possível, porque o governo sabia que o que quer que fizesse não poderia tocar na classe média, não poderia tocar no IVA, porque incendiaria o país. Não poderia fazer um grande esforço para cobrar dos mais ricos, porque este é um governo de direita e as elites pressionavam para não fazer algo assim. Então, o que restou? A única coisa que ele poderia fazer era aumentar os impostos sobre as empresas, porque no final, ninguém sabe quem paga esse imposto. Além disso, na Colômbia, existem muitos benefícios fiscais, especialmente para as grandes empresas. E muitos destes ainda estão em vigor, mesmo depois da reforma fiscal. Assim, as grandes empresas, na verdade, não se importam que o imposto chegue aos 35%. Inclusive, elas mesmas propuseram que esta fosse a solução, porque sabem que podem utilizar benefícios fiscais, consultores e todo aquele exército de advogados para os ajudar a reduzir a sua carga fiscal. Mas são as pequenas empresas que vão realmente contribuir com uma tarifa que atinge os 35%, que é praticamente a mais alta do mundo. E são pequenas empresas que não serão capazes de fazer alguma coisa para reduzir os seus encargos. A atual reforma não foi capaz de tornar a composição da tributação na Colômbia mais justa. O que será necessário fazer para que as peças se encaixem? Vamos ter de fazer uma nova reforma fiscal. E se o próximo governo for sensato, tem de voltar atrás e quase desfazer essa reforma fiscal. Penso que os frutos dos protestos serão vistos no próximo governo, porque graças aos protestos, o próximo governo também não poderá mexer no IVA, não poderá aumentar os impostos sobre as pessoas físicas, nem poderá aumentar os impostos sobre empresas, porque já não dá mais para aumentar, mas vai precisar de receitas. O que resta? Benefícios fiscais e impostos sobre os mais ricos. Para uma reestruturação da economia global, para que ela seja mais justa e sustentável, uma peça-chave é que a composição da contribuição tributária seja progressiva, ou seja, que quem tem mais, contribua mais. O encaixe está em ter mais tributos diretos, como os de renda e patrimônio, do que tributos indiretos, como sobre o consumo, como o IVA. Para isso, é necessário inserir peças faltantes nesse quebra-cabeça. A tributação adequada das grandes corporações multinacionais, junto com o controle de abuso fiscal e fluxos financeiros ilícitos, além da peça da contribuição dos super ricos, com tributo sobre riqueza e capital, como dividendos, rendimentos financeiros e ganho na venda de bens. Que tal nos contar o que você achou deste episódio do É da Sua Conta? Você pode nos encontrar no Twitter, _da sua conta, ou no Facebook. E se você nos escrever em info@edasuaconta.com e nos enviar seu nome e número de WhatsApp, a gente te inclui na nossa lista de distribuição e você fica sabendo em primeira mão quando um episódio novo estiver no ar. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler, o acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo e a produção e apresentação são de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Muita força e até outubro!